boa tarde. Me diga aí, em uma escala de 0 a 10, quanto você tem de medo? Ou em quanto está o seu medo, se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa que tem medo? Eu acredito que existem situações, né? Existem situações, sim, que a gente tem aquele medo, né? De um acontecimento, algo inesperado, algo que surgiu, que aí bate aquele medo e que é uma coisa passageira, e que é uma coisa momentânea, e é uma coisa que você consegue administrar, resolver e seguir adiante, e tudo bem. Mas existe pessoa que tem um medo frequente. Existe pessoa que tem um medo que acompanha ela para todos os lados. E ontem eu estava participando, estava ouvindo, na verdade, uma live, e aí a pessoa fez uma pergunta dessa natureza. Muitas pessoas que estavam ali ouvindo falavam: eu tenho medo, eu tenho medo. Né? Algumas davam nome ao medo e outras não. E aí eu quero perguntar para você: você tem medo? O seu medo tem um nome? Tem um nome? Você chama isso de meu medo? Tipo assim, isso é meu, né? Se apropriando dele e deixando que aquilo faça parte de você, da sua vida? É assim. Enquanto eu ouvia a live, enquanto eu via que as pessoas escreviam, tenho medo, uma falava, eu tenho medo de ficar só, outra falava, porque morava só, um contexto assim, que eu acho que ela não sabia, não sei se era solidão, se era solitude, né? Outra disse assim, eu tenho medo porque eu fiquei viúva há 3 meses, sim, completamente aceitável, né? Olha só a situação, a vida que essa pessoa, a situação nova que essa pessoa ia viver, um medo legítimo, né? Como vai ser a minha vida daqui por diante? Se tem filho, se não tem, a questão de sobrevivência, a questão de começar um contexto de vida totalmente diferente, se ela ia casada há tanto tempo, se tinha um companheiro, se tem filho, né? Se tinha um trabalho, se não tem um trabalho. Então são muitas questões envolvidas e por isso, se a gente fala que é um medo legítimo, né? Uma situação nova, um acontecimento novo. Mas tem pessoas que carregam um medo de muito tempo. Tem pessoas que carregam medo e muitas vezes não sabem nem dizer a causa, o porquê, o motivo do medo. Ela simplesmente tem medo. Tem medo de várias situações e ela não sabe dizer o porquê do medo. Só sabe que tem medo. Né? O medo dela, ela não sabe a origem, não sabe a causa, não sabe quando começou, né? Não sabe o motivo, mas ela tem medo, ela é temerosa, ela é ansiosa, né? Ela é uma pessoa que, assim, está sempre, qualquer coisa desestabiliza ela emocionalmente, então tem um medo que a persegue, um medo que a domina, né? Um medo que não deixa com que ela avance. E eu comecei perguntando, você tem medo? Se você tivesse que classificar de 0 a 10, o quanto você classificaria esse seu medo? E é muito interessante, né? Principalmente a atualidade, né? Existe pessoas doentes emocionalmente que carregam o fardo do medo. Esse fardo do medo que foi adquirido em época que ela não se lembra. Esse fardo que ela carrega de medo, que ela conseguiu, né, que está sobre ela, talvez em período diverso, criança, adolescência ou depois. Quando a gente fala que é de ontem, né, o ontem, né, o que passou para trás é o ontem, né, e que a pessoa não sabe nem classificar direito quando foi, mas é um medo. Enquanto as pessoas falavam ali na live, né, que eu estava assistindo, que tinha medo disso, medo daquilo, tantos medos, eu me perguntava, meu Deus, quantas pessoas com problemas emocionais, quantas, né, Leandro?
quantas pessoas doentes emocionalmente. E como sofre, né? Como sofre, porque uma pessoa que carrega esse temor, uma pessoa que tem medo de tudo, uma pessoa que está sempre em alerta, né? Não é uma pessoa emocionalmente equilibrada, não é uma pessoa emocionalmente, né, segura, não é, porque ela tem medo, qualquer coisa, qualquer disparo, qualquer acontecimento é medo. É diferente daquela pessoa que está vivendo, que viveu um trauma, que nós presenciamos, estamos acompanhando o que aconteceu recentemente naquele estado. Como não ter medo? Como não viver sobressaltado? Como não estar preocupado? Como não estar com as emoções à flor da pele? É uma situação. E que assim, é palpável, né? Ali está à vista de todo mundo. Como não? Então, é ser humano. Sente, chora, chora perda, né? Chora saudade, chora por tantas coisas. Como não ter medo? Aí eu digo para você que esse medo é legítimo, né? É um medo temporário, vai ser um medo passageiro, vai ser um medo que tem uma causa, é um medo que tem uma origem, né? É um medo que tem um motivo, entende? E daí o que fazer, né? Com essas pessoas, né? Que tem esse tipo de medo que eu acabei de falar. A gente vai ter que arrumar o caminho de encorajá-los, né? A vencer esse medo, que não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser, né, a toque de caixa, mas com certeza elas vencerão, né? E assim, né? Por que tanto medo, né? Tem uma passagem, né, que apesar de eu ser terapeuta, eu não consigo desvincular, né, o trato do emocional da pessoa, mas eu junto assim, essas duas coisas que não dá para desvincular a questão assim, de você confiar no Criador, né? Esse é o remédio, confiar que o amanhã, ou ainda hoje à tarde, né? Tudo será diferente. É depositar a sua confiança, trabalhar com a sua confiança, com a sua esperança de dias melhores. Mas você que tem medo gerado por outras situações que te aconteceram lá no passado, lá atrás, mas você carrega essas dores, você carrega esses medos. E como eu ouvi ontem, né, na live, os pessoal falando que tinha medo disso, medo daquilo, outro não sei porquê. E assim, eu tenho muitos temores. Ali eu copiava, eu não estou com papel, mas eu fui escrevendo assim algumas coisas que as pessoas relatavam. Por isso eu falei assim, não, vou fazer uma live falando disso, né? E as pessoas relatavam seus medos, e só foi o assunto que saiu ali. E eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Elas precisam procurar ajuda, elas precisam descobrir a raiz desse medo, aonde que começou, elas precisam se libertar desse medo, elas precisam reprocessar essa situação, para elas continuar vivendo, libertas, livres, felizes, né? E se não tem uma família, então, quando chegar na hora de formar essa família, produzir seres perfeitos, assim, emocionalmente saudáveis. E eu me perguntava isso quando eu ouvia aquele depoimento das pessoas falando do medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Eu fiquei preocupada, falei assim, meu Deus, né? Quanto medo! As pessoas só sabem falar disso, né? Será que elas já ouviu falar no autor da vida, né? Já ouviu falar, né? Do Criador, né? Que é aquele que rege o universo. Por que tanto medo? E a gente sabe que existem traumas do passado, né? Existem questões do passado que a pessoa foi empurrando, foi vivendo, foi deixando para depois e nunca teve um olhar cuidadoso, criterioso, né? Pensando em resolver aquela questão. Se é perdão, liberar perdão, né? Para o outro, para si mesmo, né? Resolver aquilo de alguma forma, mas foi carregando. Daí, um medo vai se acumulando, o medo vai puxando um outro medo, uma situação nova desencarrega uma outra situação. Quando não, a pessoa está ali, né? Envolta, enrolada em tanta insegurança, tanto medo. Por isso tem muitas pessoas que não avançam como profissional, né? Tem toda uma bagagem cultural, né? Tem toda uma bagagem de conhecimento, né? Talvez na área que ele escolheu, mas ele não avança, ele fica estagnado, ele sonha,
né? Ele tem sonho de chegar em tal lugar, em tal carreira, em tal posto, mas não avança porque tem algo que paralisa ele. As suas emoções estão travadas, tem algo no seu emocional que está travado, que não lhe deixa avançar. Não é, Angélica? Boa tarde. E aí, eu quero falar, né? Assim, que existe, procure um terapeuta, procure uma terapia, procure alguém para você conversar, procure alguém da sua confiança, né? Se é no lado espiritual, se você conhece alguém, mas não fique sozinho, não fique aprisionado nesse quarto ali, né? Cercado de medo. Não fique. Isso não faz bem. Aí, o que acontece com essas pessoas que carregam, né? E que se dizem tão temerosa? Ela vai cada dia mais ficando reclusa, né? Ela vai se afastando da sociedade, se afastando de viver em comunidade, se afastando de dar comunhão, assim, né? Ela vai se afastando, porque o medo vai tomando um lugar muito grande, vai abraçando outras áreas da vida. E começa com o emocional, às vezes é emocional, mas aquilo vai transbordar para a parte física também. E aí começa a surgir as questões físicas, porque o medo gera dor, o medo gera entrave, o medo, né, gera várias questões. E quando eu ouvia ontem aquelas pessoas falando do medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo outro, eu tenho medo, só saía essas frases lá na live, eu me perguntei, e eu falei, tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente precisando ser tratadas, né? Tem muita gente precisando abrir os olhos, né? Olhar para si mesmo. Às vezes ficou o tempo todo cuidando da família, né? Correndo atrás de coisas materiais, se preocupou muito com o outro, mas esqueceu dela mesma, de cuidar do seu interior. E o medo foi ficando no segundo plano, mas com ela ali, né? Carregando ali, onde ela vai, o medo também vai. Isso é um empecilho, isso é um entrave. E o que fazer? Como se sair dessa cilada, né? Como se libertar? É procurar um tratamento. É procurar alguém que possa lhe ouvir, né? Que tenha realmente os ouvidos de ouvir, né? E se necessário, né? Se for necessário, lhe dar direção, né? Direção nova. Às vezes, a autocura, ela vem de uma forma tão maravilhosa que no processo, a pessoa vai ficando bem, a pessoa vai ficando estável, a pessoa vai ficando equilibrada, só e simplesmente de falar, de abrir seu coração, de colocar para fora aquelas coisas que estão guardadas a 7 chaves há tanto tempo, né? Por vergonha, né? Por timidez, por achar que... Para quê? Para que falar, né? Pensamento como esses, que com certeza tem muito. Eu estava conversando, eu dou atendimento para uma menina, uma moça, né? Assim, ela tem 20 e poucos anos. E aí, na conversa, na terapia, e quando ela se abria, quando ela falava, e eu pensava assim, poxa vida, quanta dor, né? De um pai carrasco, um pai que espancava gratuitamente assim, sem motivos, mas, sabe, talvez só pelo o prazer de espancar os filhos. E enquanto ela me contava aquilo, meu coração assim condoía, né? Porque não é fácil não, viu, gente? Não pensa que é fácil não, mas eu falei, se você pudesse pegar, colocar no colo, sabe? Abraçar, colocar no colo, assim. É claro que depois eu fiz ela sentir assim, e é claro que eu fiz ela sentir amada, né? É claro que eu transbordei na vida dela o amor genuíno do pai, né? Fiz tudo isso depois, mas é difícil, sabe? E você vê que é um grãozinho só. Quantas pessoas tem aí que foram vítimas, né, de pais severos? E aquele pai severo, porque ele também recebeu, né, essa severidade de alguém, do seu pai, sei lá o quê. Olha só, então é uma transferência de crueldade, né?
de um amor assim, porque a gente não entende, né? Talvez aquela era a forma de amar, de corrigir dele. Mas olha só, então ela falou para mim que tinha um medo que ela não sabia por quê. E, né, nas conversas, nas sessões de terapia e tal, a gente chegou até a raiz, né? Lá quando esse medo começou, foi tão lindo, porque a gente pôde cuidar, né? Pôde, assim, reprocessar, né? Regenerar aquela situação. É demais. E é assim que as coisas acontecem. Então, assim, a palavra de ordem para você é: tem medo, não sabe por quê, carrega isso há tanto tempo, te paralisa, te gera dor, te gera sofrimento, é mão sua, é calafrio, é palpitação, é falta de ar. Quando vem algo dessa natureza, ou uma lembrança qualquer, procure ajuda. Não fique só. Não fique só. Procure um terapeuta, tá? Alguém que tem condição de lhe orientar. Eu trabalho com protocolos específicos para cada área, né? Então, quando eu estou atendendo, né, eu atendo online, quando eu estou atendendo, né, aplicando os meus protocolos, são assim, protocolos definitivos para cada área que a pessoa está com problema. E é tão bacana assim, de ver o resultado. Então, o convite para você é: não fique neste lugar de dor. Não continue com medo, achando que é normal, mas todo mundo tem medo de alguma coisa. E se você continuar pensando assim, você vai continuar presa no medo, né? Por muito tempo. Não tem que achar normal. Não tem que achar que é assim. Não tem que achar que não tem jeito. Não, não é assim. Você tem que pensar o contrário. Tem jeito. E o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Né? Qual é a atitude que eu tenho que tomar para vencer, né, esse medo? Então tem uma saída, né? Tem um caminho. É claro que o processo, às vezes, para uns é mais rápido, para outros é mais demorado, porque cada um tem o seu tempo de resposta, o seu tempo de assimilar, né? O seu tempo, cada um responde no seu tempo. Mas todos, absolutamente todos, podem se libertar, né? Pode trabalhar suas emoções para vencer, né, essas barreiras do medo. O medo não é de Deus. Posso falar isso para você, né? O medo não é de Deus. Até que lá no livro da sabedoria fala que o quê? Que o amor lança fora todo o medo. Então, assim, o conselho para você, né? Eu digo, a palavra de ordem para você é: procure ajuda. Não importa o trauma, não importa a situação, não importa quando foi, não importa quem foi, como foi, nada disso importa. O importante é você decidir, reconhecer e desejar se libertar deste medo, da prisão do medo e ficar livre. E você ficando livre, você vai poder ajudar, cuidar de outras pessoas através da sua experiência, contando a sua história, falando para outras pessoas, né? Como você era antes e como você é agora. E o seu testemunho, só o seu testemunho já vai ser remédio para outras pessoas. Já vai servir de libertação para outras pessoas. Então faça isso. Não fique parado. Tome uma atitude. E aí você vai lá no link da bio de Senimeira. Tem um grupo lá que a gente está formando e a gente vai fazer umas conversas aí em grupo para atender, né, à medida do possível vocês em grupo e depois no individual, mas vai lá, né? Eu chamo você para fazer parte aí do grupo para a gente conversar sobre isso. E é para já, né? Não dá mais para viver assim. Não dá para viver sofrendo, né? Se você não está bem emocionalmente, você
Eu estava domingo ouvindo uma pessoa, deixa eu falar isso também, isso aqui vai dar outra live, viu, gente? Eu estava ouvindo uma pessoa, eu estava assistindo, na verdade, né, sentadinha lá no banco, e aí ela falava, era um homem, falava, e depois, já no final, ele falava assim, eu gravei bem essa frase, tá, gente? Ai, porque eu sou muito ansioso. E aí eu quase que falo para ele, grito para ele, olha, então entra lá na Beauty Sem Limeira, porque ela é terapeuta TRG, ela pode cuidar de você para te ajudar a vencer essa ansiedade, a descobrir essa raiz da ansiedade. Olha só. Então, um homem que falava muito bem, assim, né, muito solto e tal, e no fim ele fala, e no fim de tudo ele fala, porque eu sou muito ansioso, né? Aí eu estava com uma colega, a gente nós só olhamos assim uma para outra, né? E eu falei, olha, a Senimira vai te ajudar, vai lá no link da bio que ela pode conversar com você, marcar uma sessão de terapia para você. Eu até conheço assim, um pouco da história dele, tem muito a ver com problemas de saúde familiar, pai que era alcoólatra, então tem todas umas questões assim, né? Olha só. Há tanta gente precisando de ajuda, né? E aí, se essa live fez sentido para você, se você conhece alguém que sofre de ansiedade, né? Assim, depois eu falei que eu vou mandar um direct para ele, um recadinho e falar do trabalho para ele, né? Ajudá-lo, é claro. Mas se você conhece alguém que sofre desse, que queixa, aí eu tenho medo, né? Como eu ouvi ontem, né? Eu tô aqui ontem porque eu ouvi tanto ontem essa expressão lá na live de uma pessoa, e quando as pessoas que estavam ali falavam, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo outro, eu tenho medo. Eu fiz as anotações assim, eu falei, meu Deus, quanto medo, né? Quantas vidas paralisadas, paradas por medo, né? Com certeza tem gente ali que tem dinheiro, tem boa família, tem estabilidade, tem estudo, tem formatura de várias formas, né? Tem conhecimentos seculares de todos os jeitos, mas precisa ser tratada. Tem uma área da vida que ficou de lado e não foi dada a atenção necessária e precisa ser cuidada. E você que está aqui, né? Se isso acontece com você, né? Se tem algo que lhe prende, o medo do futuro, né? O medo do hoje mesmo, né? O medo, então assim, procure ajuda e vença, só depende de você. Lembre que tudo é possível ao que crer. E se tudo é possível ao que crer, né? Que crer, e quando você crer, não, eu posso sim, estas questões emocionais, eu posso sim, né, ajudar, me entregar no processo, né, para estar restaurando as minhas emoções. Não importa a sua idade, não importa a sua crença, não importa a sua cor, nada disso é impeditivo de você procurar ajuda. Mas procure ajuda, tá? A sua crença, né? Não pensa que as pessoas que se dizem cristãs, né? Eu sou cristã, se não tem problemas de ordem emocional. Claro que tem, né? Ela talvez ela conheceu o evangelho já muito tarde, mas tem situações que ela viveu antes disso. São tantas questões, assim, a gente ficaria aqui horas falando disso. Mas, como eu disse, né? Leandro, Angélica, Beleza Joias, a saída é você fazer assim uma autoanálise. Não pensa também que seja uma coisa grave. Às vezes tem pessoas que pensam que é coisa muito grave, não. Às vezes foi porque, deixa eu ver, a menina disse que ela tinha medo de barata. Mas era um medo tão assustador que tirava ela do sério, independente do lugar, podia estar sendo o lugar mais importante, entendeu? Se alguma coisa, né? Uma baratinha ou algo parecido, pronto, já desestabilizava ela. É igual o cachorro, né? Tem gente que, corre, né? Treme de passar medo de um cachorro.
Então, assim, são coisas que precisam ser trabalhadas no emocional, né? Às vezes não aconteceu uma coisa grave, um trauma, mas algo aconteceu, né? Talvez brincou com o cachorro foi em cima dele, fez de conta que ia mordê-lo, sei lá o quê, né? Uma outra que eu trato, ela disse que foi um gato. O gato estava naquele período, tinha dado cria e tal, e a irmãzinha foi brincar com o gato então, né, para proteger ali os filhotes, foi em cima dela, e aquilo, ela ficou com trauma daquilo, porque ela ficou assim com fobia mesmo, entendeu? De animal. Entendeu? É um universo muito grande, tá, gente? Então, fique aí, pense nisso, encaminhe esta live para mais alguém, aconselhe, oriente alguém, né? Assim, se você conhece no seu ciclo de amizade, pessoas que sofrem, né, por isso, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, né? Pessoas com muitas dores físicas mesmo. Às vezes é o excesso, é a carga emocional que está muito alta. Então, tem que cuidar, tem que fazer terapia para resolver essas questões. Uma boa tarde, tá? Fique aí na paz de Deus. Obrigado por você estar aqui e encaminhe esta live para mais alguém. Olha, a verdade precisa chegar mais longe e você faz parte do processo. Cada vez que você, né, clica lá, põe um coraçãozinho, que faz um comentário, que encaminha a live para alguém, você está fazendo, né, com aquele conteúdo chega mais longe. E aí você está ajudando, né, alguém também, falando, olha, tem um tratamento, tem alguém que atende online, você na sua casa mesmo, não importa em que parte do Brasil você mora, ou até mesmo do exterior, né, porque eu posso fazer isso, você pode ser tratada aí no conforto da sua casa, não precisa nem sair de casa, para receber orientação, né, para se tratar. Tem alguém que pode lhe ouvir aonde você está. Entra no link da bio, entra no grupo, ou chame no direct, né, para marcar o seu horário para você ser atendido. Beijo no coração e obrigado por estar aqui, tá bom?